Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós, apesar de distantes, apesar de não podermos nos tocar, nós sabemos que estamos unidos em um só corpo, uma só fé, como fala a palavra de Deus. E a nossa fé é que Deus cumprirá a sua palavra cabalmente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, independentemente de qualquer que seja a situação. Deus irá triunfar através de cada um de nós e no meio da história. Então nós cremos que nós veremos o final da história da humanidade com o triunfo de Cristo sobre o mal para todo sempre. Então é bom estarmos juntos e sabermos que o nosso destino é a vitória. Então eu contar o final do filme, é um spoiler, já vou contar para você. Deus vence no final, tá bom? Então é bom você ficar do lado de quem vence, não é? Então eu creio que Deus quer que você experimente essa vitória. Nós vamos experimentar essa vitória cada vez mais. Glória a Deus. Vocês que acompanharam aí, nós falamos agora no começo do ano sobre cinco intenções, resoluções para o começo do ano. Nós terminamos as resoluções e a gente sempre tem um tema do ano, e eu quero compartilhar com você o tema. Está aqui já no nosso telão aqui, Realinhe. Esse é o tema que as igrejas aliançadas estão usando. O pastor Davi de Souza, lá de Londrina, estabeleceu esse tema. A gente fica livre para usar ou não, e nós com os pastores orando desde o ano passado, porque o tema já foi lançado em dezembro do ano passado, e perguntando a Deus qual é o tema, o que Deus tem para nós, para essa igreja, para essa casa. E aí a gente sentiu que esse era o tema, que esse é um ano para a gente, nós nos realinharmos, de nós nos afinarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então eu creio que nós estamos debaixo dessa unção. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos separar algumas áreas da igreja, nós vamos falar de algumas áreas, vamos falar sobre família, como realinhar a nossa família, realinhar a nossa casa, realinhar os relacionamentos. Nós vamos falar sobre finanças, como realinhar nossas finanças, e vamos falar sobre nossas emoções, como realinhar as emoções com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então vai ser um ano bem especial, com bastante coisa. Então quero que você fique com o coração bem aberto, porque eu sei que Deus tem o melhor para você. Amém? Eu sei que Deus tem o melhor para você, tem o melhor para nós, e para que nós possamos experimentar a vontade de Deus na sua totalidade, nós temos que estar alinhados com a sua palavra, porque senão a vontade de Deus não nos vai alcançar. Temos que estar alinhados com a palavra de Deus. Então que o Espírito Santo nos ajude a nos alinhar. E eu quero começar falando um pouco sobre esse nosso tema, e eu quero ler um texto com vocês que está em João capítulo 1, versículos 19 até o 23. João Batista é interpelado aqui pelos religiosos da época, pelos seus enviados, e aí ele dá essa resposta para ele. Então Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 23, fala o seguinte: E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou e disse: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Amém? Então era só até o 23, acabei lendo o 24. Bom, a primeira coisa que eu quero falar essa noite, eu acho que é uma chave para cada um de nós. Olha que interessante, os religiosos da época queriam saber se ele era o Cristo, se ele era o Messias. É interessante, eles estudaram, sabiam tudo,
Mas eles falam, se você for o Messias, você não está muito no padrão do que nós acreditamos. Quem é você? Né? Eles queriam, estudaram sobre o Messias, mas não queriam o Messias. Eles queriam que fosse um Deus que coubesse dentro da caixinha deles. Um Deus que se sujeitasse à religião que eles haviam criado. Então, quando ele chega para João Batista e pergunta para ele, quem és tu? É interessante que a primeira coisa que ele diz é o seguinte: eu não sou o Cristo. Então ele não fala quem ele é, ele fala quem ele não é. Eu acho que é uma das coisas mais libertadoras que o homem pode viver, é quando ele sabe quem ele é, e quando ele sabe quem ele não é. Quem ele não é. Então ele fala, eu não sou o Cristo. E é engraçado que os religiosos, depois disso, perguntam, mas então quem é você? És tu Elias? É você um profeta? Quem é você? Eu acho que as pessoas às vezes elas querem colocar rótulos na gente, elas querem colocar marcas na gente, quer colocar a gente dentro de modelos, quer encaixar a gente, quer taxar a gente de muitas coisas. E quando a gente sabe quem a gente é, a gente está livre desses rótulos, livre dessas pressões. Por conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus pensa de você. Porque quem é você? Você é aquilo que Deus diz que você é. Você não é nem o que você sente. Sabia disso? Ai, pastor, como é? Porque às vezes, quem aqui acorda um dia e se sente derrotado? Quem acordou um dia mal? Mas você não é um derrotado, você é mais do que vencedor. Então nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Quem pode repetir comigo? Fala, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. É interessante isso, porque muitas vezes nós precisamos ser relembrados pelo Espírito Santo de quem somos nós. Não é? As situações, a pressão, ela nos faz perder um pouco o foco e a visão. Mas João Batista estava perfeitamente focado. Ele não sabia. Sabe por quê? Às vezes nós não sabemos quem nós somos. Às vezes as pessoas querem que nós sejamos tal coisa. E sabe de uma coisa? Às vezes nós estamos tão complicados emocionalmente que nós queremos ser outra pessoa. Nós queremos ser o que o outro é. Queremos ser viver o que o outro vive. Viver a história do outro, experimentar a vida do outro. E Deus tem uma história para você viver, uma vida para você viver, um momento para você viver, que é só seu, que é singular, que é único, que Ele planejou e que eu creio não vai ficar sem se cumprir. Deus vai cumprir na sua vida, na minha vida, aquilo que Ele planejou, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela opera poderosamente. Amém? Às vezes as pessoas põem rótulos na gente, as pessoas põem marcas na gente, mas nós precisamos aprender que Deus quer colocar as marcas verdadeiras em nós. É interessante que o tema Realinhe, que as igrejas aliançadas lançaram, e nós estamos dentro desse tema. Esse texto que eu estou pregando para vocês, não foi o texto que o pastor Davi pregou para inaugurar o tema, então eu estou pregando o texto que ele pregou. É lógico, eu estou seguindo o esboço dele, mas o meu recheio está um pouco diferente, né? Não é? Assim, cada um pega um frango, faz um frango assado, mas quando que põe a farofa lá dentro, a farofa fica diferente. Né? Então, mas eu quero dizer o seguinte, eu creio realmente nisso que está escrito aqui. Eu creio realmente que Deus tem um plano para cada homem na terra, e nós precisamos viver a nossa história, que é única, que é singular, que é maravilhosa, e é isso que faz da gente ser especial, quando nós vivemos aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Fala comigo, eu não vou viver, vamos falar um português melhor, eu não viverei a história de ninguém, eu viverei a minha história, que Deus planejou para mim. Amém? Fala comigo, eu não viverei pensando que sou outra pessoa,
Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Por isso eu preciso conhecer a Bíblia, para conhecer a mim mesmo. Amém? Eu falo isso toda vez, eu não acredito que tem crente que não lê a Bíblia, gente. É difícil. É difícil. Isso chama, tem um nome, isso chama anomalia. Né? Você já viu o bebê, quando nasce, não precisa de leite? Se o bebê tem intolerância à lactose, o que é isso? Anomalia. Precisa do leite para ser forte, não é isso? Nós somos filhos de Deus, precisamos do leite da palavra de Deus. Então, quando a gente entende quem somos nós, aí ele pega e fala, no final ele fala quem ele é. Aí ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, versículo 23, então ele respondeu, João capítulo 1, versículo 23. Primeiro ele fala quem ele não é, depois ele fala quem ele é. Ô, gente, às vezes, a gente precisa saber quem a gente não é, para saber quem você é. Amém? Ele sabia exatamente o que ele não era, para não fazer o papel, para não ocupar o papel de ninguém. Ele sabia qual era o papel dele, então ele poderia ocupar o papel dele. Amém? Ele não fala assim, eu sou primo de Jesus, nós estamos quase meses de diferença só de idade. Por que ele tem que ser o Messias? Por que ele tem que ser o herdeiro e eu tenho que ser o profeta que fica lá no deserto comendo gafanhoto, mel, vestido? Né? Não, ele tinha o papel dele. Sabe quando às vezes a gente quer viver a vida dos outros, a gente perde tempo de viver a nossa própria vida. Quando a gente quer viver a história do outro, a gente perde tempo de viver a nossa história. Eu acho que a história do outro pode nos inspirar, pode nos animar, ou pode também nos derrotar. Você vê cada história aí que dá medo. Estava conversando com o irmão hoje, o irmão falou comigo, pastor, eu antes de vir para o Evangelho, eu vivi no mundo, e eu trago no meu corpo hoje as marcas do que o mundo e o diabo fez comigo. Tem uma cicatriz aqui, tem uma queimadura aqui, tem um não sei o que aqui. Aquilo eu achei aquilo tão impressionante, porque Jesus falou, porque Paulo fala nas cartas, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então nós precisamos entender o seguinte, precisamos viver aquilo que Deus nos chamou, para que possamos trazer o nosso corpo as marcas de Jesus. Amém? Sabemos quem somos nós, experimentarmos o que Deus tem para nós, para que possamos mostrar essas marcas. Eu creio que na nossa jornada no Evangelho, Deus quer marcar você. Deus quer marcar com a presença dEle, marcar com o poder dEle, marcar com a graça dEle, marcar com o Espírito Santo dEle. Então é o grande chamado para você e para mim, é para saber quem é isso. Mas quando João pega e fala no versículo 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, quando ele disse endireitai o caminho, quando ele disse que ele é essa voz profética, eu creio que antes Elias fala que ele veio no espírito de Elias, porque ele veio anunciar o caminho, endireitar o caminho, para que o Messias pudesse vir. Eu creio que antes de todo o grande avivamento, antes de todo o grande mover de Deus, antes da segunda vinda de Jesus, Deus vai levantar um povo na unção e no ministério profético de Elias, que vai pregar a verdade, que vai operar grandes sinais, que vai mexer com as multidões, para que o povo possa endireitar os seus caminhos, para que o Senhor possa aparecer, para que possa haver arrependimento. Antes de grandes avivamentos, o povo se arrepende, o povo endireita os caminhos. Agora, essa palavra endireitar os caminhos tem a ver com quando os capitães de navio, eles traçavam sua rota de um ponto A a um ponto B. Então eles traçavam sua rota, mas como é que era guiado o navio naquela época? Como é que ele é guiado? Hoje não, hoje nós temos sistemas de localização automático, temos
satélites, mas naquela época não tinha nada, era o instrumentozinho dele, olhando as estrelas, olhando os astros, olhando o posicionamento do sol, da lua e tal, que eles endireitavam, que eles alinhavam o seu caminho. O que acontecia? No meio da jornada, o céu se encobria. No meio da jornada, vinha uma tempestade. No meio da jornada, o vento soprava para um lado e para o outro. E eles perdiam aquele caminho, perdiam a rota, que do ponto A ao ponto B, ao invés de traçar uma linha reta, ia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E eles perdiam isso. Mas o capitão tinha que estar atento, para que no momento possível, com algum sinal que ele tivesse, ele realinhasse o navio novamente para o ponto B, para o alvo que ele havia planejado. Eu acho que quando a gente fala de realinhar isso, nós temos um alvo, nós temos um plano, mas as tempestades da vida, as intempéries, o vento sopra rápido ou bravo demais, a gente perde a noção do espaço e a gente volta e meia está saindo do caminho. Então nós precisamos realinhar. Fala comigo, realinhar é a chave. Realinhar não é inventar uma coisa nova. Realinhar é voltar novamente à linha que foi traçada. Nós precisamos, como igreja, realinhar. Eu acho que nós estamos vivendo isso. A igreja de Deus é a igreja de Deus, ela tem poder. A igreja de Deus, ela está há mais de 2000 anos sobre a terra, e ela sobreviveu a muitas coisas, sobreviveu ao Império Romano, sobreviveu à guerra, sobreviveu à perseguição comunista, sobreviveu a tantas coisas, sobreviveu ao ano passado, e esse ano desse isolamento social. Nada pode matar a igreja, nada pode destruir a igreja, mas a igreja, quando ela perde o seu foco, ela perde o seu rumo, ela perde a sua eficácia, ela perde a sua força. Nós precisamos estar centrados, realinhados à vontade de Deus. Eu acho que esse tempo que nós estamos passando em casa, em distanciamento, é hora da gente realinhar, parar, pensar e voltar novamente para o rumo, voltar novamente para o traço que Deus planejou para cada um de nós. Aí eu quero ler com vocês Isaías no capítulo 40, versículo 3 a 5. Isaías 40, no versículo 3 a 5, que diz assim: João Batista falou que ele era essa voz que pregava no deserto, essa voz que clamava as pessoas para realinhar, endireitar o seu caminho. Então Isaías capítulo 40, versículo 3 a 5 fala o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Então, quando a gente vê que Deus quer fazer alguma coisa aqui, e ele diz que essa voz se clama no deserto, há 5 pontos aqui que Deus diz que nós devemos fazer. São 5 áreas nas quais nós precisamos de visitação de Deus, realinhar a nossa vida. Eu quero falar bem rapidamente sobre essas áreas. E a primeira área, ele fala que vai preparar um caminho reto no meio do deserto. É lógico, o deserto, quando você vê o deserto, quando você está no deserto, que já viu o filme, não adianta você marcar uma montanha de areia, porque no outro dia ela já não está mais lá. O vento tirou aquela montanha e colocou em outro lugar. É muito fácil se perder no deserto. Fora o calor, fora as miragens, você perde e tal, mas Deus diz que Ele vai colocar um caminho reto no deserto. Em Lucas, capítulo 1, no versículo 80, quem está lendo Lucas, fala comigo. Quem fala comigo? Glória a Deus. Quem leu o capítulo 1 e fala, meu Deus do céu, como não acaba nunca esse capítulo, né? Mas Lucas 1, você já leu, versículo 80,
O que diz no versículo 80? No último versículo do primeiro capítulo. Fala de João Batista. Fala, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar Israel. Alguns estudiosos dizem que os pais de João Batista já eram idosos quando ele nasceu e os pais morreram quando ele era pequeno ainda. E ele viveu sozinho no deserto, criado e sustentado no deserto. Olha que desafio. Olha que desafio. Mas a gente não pode ter medo do deserto, gente. Porque o deserto não é para nos matar, o deserto não é para nos destruir, o deserto é para nos aperfeiçoar. O deserto é para nos fazer melhor, o deserto é para nos preparar para aquilo que Deus quer fazer. João viveu no deserto até que fosse manifesto. Jesus venceu no deserto, saiu do deserto para o seu ministério. Moisés encontrou com Deus na sarça, no deserto, e experimentou os milagres de Deus no deserto. Elias, nós já lemos isso, Elias passou pelo deserto, o seu ministério foi renovado, reformulado depois que ele passou pelo deserto. Então eu quero dizer a você, se você está vivendo num deserto, passando pelo deserto, o deserto não foi feito para você morar, o deserto foi feito para você passar por ele e sair transformado do outro lado. Deus planejou o deserto não para nos destruir, Deus planejou o deserto para nos edificar. Eu já vi alguém falar que deserto é escola de profeta. Os profetas são formados no deserto. Então, se Deus está te levando para o deserto, uma situação desafiadora, lembre-se, Ele vai colocar um caminho reto, Ele vai alinhar você. Ele te leva para o deserto porque Ele quer alinhar você, quer colocar você no ponto certo, no ponto ideal. Ele também fala, nós lemos em Isaías 40, que Ele vai aterrar os vales. É engraçado isso. Quem aqui já não passou por vale? Quantos nós nos passamos o ano passado, esse ano? Quantos vales nós já não temos passado? O que é vale, gente? A Bíblia fala de vale da sombra e da morte, mas a Bíblia fala também que nosso Deus é um Deus dos montes, mas é um Deus dos vales. É um Deus que está conosco no meio do vale, no meio da dificuldade, no meio da tribulação. Nós estamos a entender que Deus está nos chamando para viver, para esperar aquilo que Ele quer fazer conosco. O Salmo 84, no versículo 5 e 6 diz também isso. Salmo 84, no versículo 5 e 6, fala o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Então, quem está dizendo o seguinte, que é bem-aventurado o homem que tem a força dele no Senhor, em cujo coração estão os caminhos aplainados, os caminhos alinhados. O homem que tem o coração alinhado, quando ele está no meio do vale, mas ele está alinhado na palavra de Deus, mas quando ele está no meio, quando ele está alinhado com aquilo que Deus planejou para ele, quando ele está alinhado na visão que Deus deu para ele, enquanto a sua identidade, na sua casa, ele vai passar pelo vale. Mas é interessante, fala que o vale não o afeta, fala que ele afeta o vale. Ele fala, isso está escrito isso, diz, vamos ler novamente, Salmo 84, fala, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção. Então é Ele que faz o manancial de bênção, é Ele que muda o lugar, é Ele que muda a atmosfera onde Ele está. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. E aí eu acho, quando a gente olha, quando a gente está determinado a influenciar o lugar onde nós estamos e não sermos influenciados, os resultados vão aparecer, as chuvas vão chegar, o sobrenatural vai cooperar, o milagre vai acontecer. Sabe o que acontece? Que primeiro eu também quero primeiro o milagre, mas não quero cooperar com nada, não quero influenciar nada. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para influenciarmos o lugar onde nós estamos. Eu gostei demais da canção que nós cantamos hoje, que o Duda colocou aqui, que a canção fala que eu vou fazer do meu anseio
tornar público o meu amor por Jesus. Não vai ser mais segredo. Não vai ser mais segredo. Quer dizer, eu vou influenciar, eu vou ser declaradamente apaixonado por Jesus, cristão. Eu vou influenciar o lugar aonde eu estou, para que os resultados possam aparecer. Amém? Nós precisamos nos alinhar, precisamos mudar isso. O terceiro ponto fala que ele vai nivelar os montes e a colina. Gente, quando a gente fala de monte, fala de altivez, né? De orgulho. O contrário de orgulho e de altivez chama quebrantamento. Nós precisamos aprender nesses momentos, voltar para o quebrantamento. E Deus muitas vezes permite situações que vão nos quebrar e nos quebrantar. Situações que vão nos fazer buscar o Senhor e ficar aos pés do Senhor. Só que é uma prerrogativa nossa, é uma decisão nossa, nos submetermos ao processo e nos deixar ser quebrantados. Se nós não nos abaixarmos, não nos submetermos, não nos deixar ser quebrantados, nós vamos ser estourados no meio do processo. Amém? Então Deus quer nos alinhar, Deus quer nos realinhar. Nós precisamos voltar para esse processo, voltar para esse lugar. E ele também fala que ele vai endireitar as curvas. Em Provérbios capítulo 4, versículo 25 a 27, fala isso. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta-te de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que ele está falando aqui para nós? Precisamos fazer um caminho reto. Desviar a falsidade da boca. Gente, como a gente cai pela boca, sim ou não? O ditado que o peixe morre pela boca é certíssimo. Mas nós somos salvos pela boca também. Sim ou não? Quando nós confessamos Jesus como Salvador, a salvação entra dentro do nosso coração. Nós temos que ajustar a nossa confissão, alinhar as palavras da nossa boca. Se nós não pudermos abençoar, gente, cala a boca. Amém? Porque nós vamos comer do fruto da nossa boca. Ponto final. Nós temos falado esses dias aqui, uns irmãos, acho que foi o Rodrigo que me falou, não é isso? Que a semeadura, ela é opcional. Você semeia se quiser ou não. Mas a colheita não é opcional, a colheita é obrigatória. Nós vamos colher tudo aquilo que a gente semear. Ponto final. Acabou. Né? Não tem brincadeira. Isso é coisa de gente séria. Então ele fala que precisamos alinhar a nossa boca, alinhar os nossos olhos, alinhar os nossos passos, não fazer curvas. Não fazer curvas. Às vezes a gente fica desviando para um lado para o outro. Precisamos manter a retidão, não nos desviar do propósito. Eu acho que realinhar realinhar é isso. É voltar para aquilo que Deus planejou para nós. Realinhar aquilo que nós estamos falando, que nós estamos declarando. Ele também fala que vai tornar planos os trechos acidentados, não é isso? Em Isaías 40. Quando fala tornar planos os trechos acidentados, eu quero dizer que nesse percurso que nós estamos fazendo, que nós vamos fazer, nem sempre vai ser rosa. Nem sempre vai ser flor. Sempre haverá altos e baixos. Quem já viveu altos e baixos? Quem algum dia já teve por cima aqui? Quem já teve por baixo? Quando eu estou por cima, sabe o que eu faço? Fico bem caladinho. Porque uma hora eu vou estar por baixo. E quando eu estou por baixo, sabe o que eu faço? Eu tenho confiança de que Deus vai me colocar em cima novamente. Amém? Deus vai alinhar o nosso caminho. Eu acho que Deus permite isso para que nós tenhamos humildade de permanecer. Para que nós possamos trabalhar a nossa constância, a nossa estabilidade, que nós possamos trabalhar
o nosso caráter. Então, eu creio que Deus tem muitas coisas para cada um de nós. Deus tem algo para fazer. Nós vamos viver muito mais. Amém? Bom, essa é uma introdução. Eu quero agora passar um vídeo sobre o nosso tema. E eu creio que essa palavra é para nós nessa noite. Tá? Enquanto eles vão preparar o ambiente, eu queria que você orasse junto comigo. Porque você e eu pudéssemos nos realinhar à palavra de Deus. Amém? Às vezes a gente sai do foco um pouco, mas a promessa é que Deus vai nos tirar do deserto, Deus vai nos tirar dos vales, Deus vai aplanar, Deus vai trazer sobre nós direção, segurança e força. Senhor, obrigado, porque eu creio que esse é um tempo novo para cada um de nós. Obrigado que o Senhor nos chamou para nós realinharmos. Isso vai ter um preço, isso vai custar, mas nós cremos que o Senhor está nos chamando para o melhor, porque o Senhor está preparando o caminho para o grande avivamento que o Senhor vai trazer sobre a terra, para os milhões que serão salvos, antes da sua grandiosa e segunda vinda. Nós cremos que grandes coisas vão acontecer, mas o Senhor possa continuar nos realinhando. Realinha-nos aqui nesse lugar, os irmãos que estão nos ouvindo, para que possamos estar preparados para aquilo que o Senhor quer fazer. Obrigado, Senhor, pela sua graça, obrigado, Senhor, pelo seu poder, obrigado, Senhor, pelo o mover que o Senhor tem para fazer nesse lugar e em cada um de nós, que possamos experimentar, Pai, nessa noite, mais da sua graça, mais do seu poder. Amém. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No entanto, a quem pertence o governo, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados. Seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Rejeitaram o Criador como Rei. Apegaram-se a ídolos que não escutam, não veem e não falam. Distraídos, perderam-se. Mas o Senhor se lembrou deles. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ele consertará o que estiver quebrado e restaurará as suas ruínas. Muitos serão purificados e refinados. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Realinhe. É isso que Deus quer que nós vivamos aqui nessa casa. Amém? Realinhar com aquilo que Ele tem para nós. Para esse lugar, para essa casa. Eu creio que nós vamos viver um dos melhores tempos da nossa vida. Amém? Realinhar com o nosso chamado, que é fora dessas quatro paredes. Amém? Conquistar a rua que Deus deu para nós, o bairro que Deus deu para nós. Amém? Nós vamos nos realinhar. Sabe por quê? A gente vai se acomodando, sim ou não? Uma igreja gostosa, não é isso? Um ar-condicionado, gente bonita, todo mundo cheiroso. Nós estamos de máscara, a gente sente o perfume de Cristo nas pessoas. Não é? A célula aconchegante. Mas o chamado de Deus para nós é muito mais do que isso. Amém? Então nós vamos nos realinhar. Quem crê que Deus está te chamando para um novo momento, um novo tempo nesse ano? Amém? Eu vou falar para você, não vai ser fácil, mas uma coisa é certa, Ele estará conosco todos os dias. Amém? Então nós vamos falar esse ano sobre realinhar. Talvez algumas coisas não serão tão
adocicadas ao ouvido, mas eu sei que nós queremos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos agradecer por essa noite, pelos irmãos que estão nos ouvindo em casa. Aproveita, esse é um grande momento para você, para cada um de nós nos realinharmos. Senhor, obrigado por cada momento que nós temos vivido aqui. Obrigado porque 2020 nós falamos que foi um ano de vitória, e eu quero dizer que nós terminamos o ano com vitória aqui nessa casa. Nós terminamos o ano em vitória. Nós alcançamos pessoas, nós contribuímos para as frentes missionárias, nós reformamos aqui a igreja, Senhor, o lugar que reunimos. Nós terminamos o ano bem, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque foi um ano de vitória. Nós vivemos muitas coisas, mas nós vencemos, nós estamos aqui. E eu creio também que 2021 é profético, que nós vamos nos realinhar com o Seu chamado para cada um de nós. Então, derrama sobre nós unção, graça e força, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Nos traz de volta para a linha, para o rumo e para o centro. Perdoa-nos porque nós nos afastamos. Nós queremos voltar àquilo que o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala comigo, Senhor, abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo o mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus. Gente, eu quero só parar um pouquinho. Quando a gente fala eu ponho a bênção de Deus, nós lemos aqui em Provérbios que bem-aventurado é aquele que vigia a sua boca, que guarda a sua boca, que fala a palavra. Gente, nós precisamos usar a nossa boca para falar a palavra de Deus. Nós temos poder para abençoar. Amém? Sabe que muita gente tem medo da maldição. A gente vê muita gente supersticiosa. Nós vimos no vídeo, né? Cria coisas para adorar, que tem superstição, tem medo da maldição. Mas eu quero te falar uma coisa: a bênção é muito mais poderosa do que a maldição. Quantas gerações você sabe que a maldição acompanha alguém ou não? Quantas gerações fala a Bíblia? 4. E a bênção? Uma maldição acompanha alguém 4 gerações. Não é? Pai, filho, neto, bisneto. Mas a bênção acompanha 1000 gerações. O que é mais forte, a bênção ou a maldição? A bênção. E nós podemos usar a nossa boca para declarar a bênção. Amém? Amém? Então nós vamos continuar. Obrigado, Senhor, pela sua bênção. Nós colocamos a sua bênção, que é autorização para prosperar. A bênção acompanha até 1000 gerações daqueles que te servem. Então são atitudes que atraem a bênção. Então são palavras que atraem a bênção. Senhor, que nos ajude a falar palavras de bênção e atrairmos a bênção com a nossa atitude. Então nós colocamos a sua bênção, que é autorização para prosperar, sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre essas famílias, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Nós temos poder para abençoar. Nós escolhemos abençoar. Nós não alejamos nessa noite. Nós não quebramos nessa noite. Mas nós ligamos
seu destino, sua bênção sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e acima de tudo, porque nós temos poder para isso, autoridade para isso. Nós colocamos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Nós declaramos: o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe, uma boa semana para você. Siga abençoado por Deus.